Olá, estimados web espectadores da nossa Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, nesse canal do YouTube, com o nosso projeto que nós chamamos de ACL-CL em Casa. É sempre bom lembrar que este projeto tem por objetivo apresentar os membros efetivos, correspondentes, honorários de nossa academia, aos espectadores, às pessoas que circulam pelas redes sociais, e assim uma maneira de aproximar a academia do público e da comunidade. Hoje, no encontro, nós recebemos o Aide Francis de Oliveira, que é membro efetivo da CLCL, ocupante da cadeira de número 6, cujo patrona é a professora Maria Augusta Noronha. Além da imortalidade, é funcionário público federal, professor e coordenador da Faculdade de Direito, Conselheiro Lafayette, e um dos coordenadores do projeto Amigos da Leitura. Possui 2 livros publicados: Constituição e Democracia Participativa, A Questão dos Orçamentos Públicos e os Conselhos de Direitos e Garantias, e Paisagem Interior, escrita em parceria com sua filha Ana Helena Milagres Oliveira. O acadêmico Aide, então, está aqui conosco, ele na sua casa, eu na minha, para conversar hoje sobre a vida, sobre a literatura, sobre os seus projetos. Boa tarde, Aide, tudo bem? Boa tarde, senhor presidente da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, meu prezado Moisés. Para mim é um prazer estar aqui participando desse projeto da Academia, um projeto muito pertinente para o momento, mas eu acho que a gente não deve parar de conversar. É muito prazeroso a gente poder falar de literatura, falar sobre os nossos planos, principalmente nesse momento que a gente percebeu que a vida não pode parar. Acima de tudo, nós temos que continuar com os nossos planos, com os nossos sonhos, que isso faz parte até de criar essa expectativa, para que a gente possa sair desse momento de uma forma tranquila e que outras pessoas possam se espelhar também nessas pessoas que estão com essa energia, de enfrentar esse momento que está sendo ruim para todos. Estimado confrade, começando a falar desse momento que estamos lidando em todo o mundo, como você imagina que será o mundo pós-Covid? Assim, eu acho difícil até tentar imaginar, A gente fica, às vezes houve uma autoridade da área da psicanálise, houve uma autoridade de uma área, outra da área médica, da área política, mas eu acho que é difícil a gente imaginar realmente como que vai ser, Acho que quando a gente imagina, muitas vezes a gente acaba transportando, fazendo uma transferência daquilo que nós desejamos que acontecesse, pós-pandemia. A gente ouve muito que as pessoas apostam que nós ficaremos mais solidários, mais valorizando mais as pequenas coisas, como que é bom, a gente poder, como que era bom a gente poder conversar pessoalmente, Isso aí, o isolamento social nos afastou disso. As coisas mais simples, um abraço, um aperto de mão, como que isso tem uma conotação tão fundamental na nossa vida. E como é uma coisa corriqueira do dia a dia, a gente acaba não valorizando tanto. Então, assim, o meu desejo é que aí eu digo muito assim, partindo de mim também, que eu mude. Que acho que a primeira mudança que a gente espera, muitas vezes a gente aposta na mudança das outras pessoas, mas eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que a gente também precisa mudar. A primeira mudança é nossa. Então, acho que a gente faz essa transferência muitas vezes daquilo que a gente gostaria, que o mundo se adaptasse, mas quase como uma regra geral, um consenso comum, eu ainda acho que a gente vai sair disso mais fortalecido, a gente vai conseguir valorizar mais essas pequenas nuances do dia a dia, da vida, que enriquecem a vida da gente sem que a gente pudesse dar tanto valor a isso, e que a gente saia realmente mais solidários, mais preocupados com o outro, que a gente imagina se a gente conseguisse se deslocar o tempo todo, eu preocupo com o outro e o outro preocupa comigo. Então eu tenho a expectativa de que haja uma mudança nesse sentido, essa mudança de perspectiva do nosso papel dentro desse universo, dentro dessa convivência.
dentro da sua área de militância, né, de atuação, está os direitos humanos, né? E nós sabemos dos inúmeros projetos que você organizou dentro da Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette, olhando para os direitos humanos, para as crianças, né? Então, eu queria que, nesse momento aqui, que nós estamos fazendo um registro histórico, que você falasse um pouco sobre esses projetos que você organizou e colaborou junto com os alunos lá da Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette. Sim, você me permite ter uma digressão, um retorno. É interessante que quando eu comecei a trabalhar com essa questão de direitos humanos, muito antes de pensar em faculdade, eu ainda era um adolescente, né? Nós tínhamos um grupo de amigos, mais ou menos aí na mesma idade, 17 anos, e esse grupo já preocupado com essa questão, né, da assistência à pessoa hipossuficiente, nós tínhamos um grupo chamado, começou como grupo dos 7. 7 porque cada grupo de 7 pessoas, ele tinha um coordenador, né, que arrecadava os alimentos desses 7, nós montávamos as cestas básicas e entregávamos, né, para as pessoas carentes. Depois esse grupo passou a se chamar União e esse grupo foi crescendo. E lá por volta de 1994, quando começou a discussão para a criação da Central da Solidariedade, nós fomos interceptados na época pela Zilda Helena, que estava comandando, né, capitaneando essas entidades, né, para a criação da Central. Na época eram 27 entidades, né, que conversavam. Foi um momento assim que eu acho um dos momentos mais interessantes dentro desse contexto, porque você via ali grupos espíritas com a igreja evangélica, com a igreja católica, com vicentinos, você via loja maçônica, você via uma gama ali de entidades, né, diferentes de ideologias, digamos assim, mas com o mesmo objetivo. E na época a gente acabou sendo inaugurado um espaço da Central, isso foi caminhando. Daí eu comecei a me inserir nos conselhos, na participação nos conselhos municipais de direitos e garantias, que era ainda uma coisa muito incipiente ainda, né? Os governos estavam se adaptando para receber, né, o que a Constituição de 88 tinha permitido, né, que era essa participação da sociedade na gestão pública, né, que até então não se falava, porque a gente vinha de um regime, né, militar, onde a gente não tinha essa possibilidade. Quando vem a Constituição de 88, ela traz esse princípio da descentralização político-administrativa e o princípio da participação popular, então foi tudo muito novo, né? Logo depois, na década de 90, toda essa legislação de proteção, né, à criança, ao adolescente, a lei que mudou a questão da saúde, né, a lei do SUS. Então eu vim trazendo essa bagagem toda e ainda como estudante, ainda também em Juiz de Fora, eu cheguei a desenvolver alguns projetos em uma faculdade que eu estudava. Quando eu trouxe para cá, nós implantamos um projeto chamado Projeto Direito Cidadão, que nós levávamos assistência jurídica, né, para as comunidades carentes, e daí a coisa foi só crescendo, né? Lógico, a participação de uma equipe muito aguerrida, muito disposta, né? Nós desenvolvemos interessantes projetos na Faculdade de Direito, né? Nós temos o ECA nas escolas, por exemplo, que hoje está até a cargo da professora Lidiane Reis. Era um projeto que ele tem a ideia de mostrar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma outra forma, não com essa forma pejorativa tão combatida, né, que sempre o Estatuto foi. Né? Então, a gente tenta trabalhar de uma forma lúdica, né, de uma forma mais interessante, de contribuir mesmo, né, com a comunidade escolar, para que possam usar essa ferramenta tão interessante que é o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. Um outro projeto também que é muito interessante, que é o FDCL nas escolas, onde os alunos, né, vão até a faculdade e fazem lá conosco um curso com duração de 8 horas. Né? E o que a gente trabalha nesse curso? Justamente aquela necessidade que a comunidade escolar traz à faculdade. Né? Essa questão das regras de convivência, né? Disso que a gente está vivenciando, valorizando e fortalecendo mais ainda nesse momento. Né? Essa regra de convivência, o respeito, né, à pessoa, respeito ao idoso, respeito ao professor. Então a gente trabalha muito isso, a questão, né, do combate, né, da responsabilidade com relação ao afastamento das drogas.
Então a gente faz um apanhado normalmente, essa demanda às vezes é trazida até pela própria escola de um problema pontual que eles têm, bullying. Nós montamos um curso, né, direcionado justamente para essa questão de formação de cidadania, digamos assim. Então são projetos assim que muito interessantes. A gente tem a participação de vários parceiros. Normalmente também a gente recebe muita parceria, né, para enriquecer ainda mais esses projetos. E assim nós vamos desenvolvendo e acabam, outros professores sugerem e acabam também assumindo algum projeto, né? Então a gente vai ampliando esse rol de projetos aí, que a gente vai aplicando não só nas escolas, mas em todo o segmento, né, de Lafayette e região. Ainda nesse campo dos projetos, eu acho importante também a gente lembrar do Amigos na Escola, né? Aliás, Amigos da Leitura, né? Desculpe. Sim, Amigos da Leitura. O projeto Amigos da Amigos da... Leitura. Isso. Amigos da Leitura é um projeto coletivo, né, que surgiu de uma ideia de um bate-papo entre amigos e com o único objetivo que seria fomentar a leitura, daqueles que acreditam que a leitura realmente transforma, né? Hoje pela manhã nós desenvolvemos um projeto também na faculdade e nós conversávamos também sobre isso, nós os professores e os alunos, né? Quando você lê um livro, né, uma obra, alguma coisa, você acaba tendo uma empatia com um personagem ou outro. Então você toma de assalto ali aquela vivência daquele personagem, né, sem precisar ter vivido aquilo. Né? Às vezes você lê um livro, aquele personagem faz parte, você lembra daquele personagem por uma vida inteira. Quer dizer, como que é importante e enriquecedor, né, essa leitura, né, que é um momento primeiro de relaxamento, né, mas fora isso você acaba aprendendo, né? Sempre você aprende alguma coisa com a leitura. Né? Nesse momento que nós vivemos, por exemplo, ninguém está viajando. Quando você pega um livro, por exemplo, de uma viagem, você viaja junto com o personagem, você conhece um país sem precisar ir até esse país. E é interessante que eu fico observando, inclusive assim com as minhas filhas, quando a gente lê algum livro que cita, por exemplo, uma obra de arte, alguma coisa, aí quer dizer, você já tem aquela curiosidade, de repente hoje você já tem essa possibilidade de ir na internet, né, e conhecer melhor aquela obra, você vê fotos, você tem mais informações. Então esse projeto nasceu com essa ideia, né, de fomentar a leitura. Então as ações, eram várias ações, nós fizemos leituras coletivas na PAC feminina, a outra ação que nós íamos implementar, mas em função desse momento nós não conseguimos, né? Ia ser uma leitura coletiva em asilos. E uma das ações mensais que a gente fazia, a gente colocava uma tenda na Praça Tiradentes, junto lá à feira de artesanato, e ali nós recebíamos doações de livros e emprestávamos livros. E o interessante é que nos chamou a atenção a quantidade de livros que nós emprestávamos. E as pessoas sempre falavam, não, eu adoro ler, só que dia de semana é muito corrido, eu não tenho tempo de olhar isso, então é bom estando aqui, porque a gente sabe que domingo eu sempre passo aqui de manhã, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu venho aqui na feira. Então, foi interessante isso, né? Ou seja, se você tiver como ofertar, as pessoas, né, participam daquilo ali. Né? Isso chamou muita atenção, essa questão assim do domingo de manhã, as pessoas pegaram livros emprestados e devolverem os livros futuramente. Assim, era foi um rodízio, foi uma coisa muito interessante isso. Né? Foi uma experiência muito nova, para mim principalmente. Infelizmente, né, a pandemia nesse ano teve que brecar o andamento dos projetos, né? Mas vocês já estavam com uma ação muito importante, né, para esse ano, né? Infelizmente, não podemos ter concluído. Sim. Nós tínhamos também uma outra ação, que era aquele bate-papo literário, né? Nós chegamos a fazer um bate-papo com com o Carlos Reinaldo, né? O nosso confrade, com a Sim. Cláudia também Guimarães, né? Então, assim, era uma outra ação também que era muito interessante isso, né? Da gente conversar sobre os autores, né? E as obras locais. Então, eu acho sempre muito interessante quando a gente ouve, né? Que às vezes você lê um livro e ali você interpreta de uma forma e o escritor, o autor vem e te demonstra da visão dele. Eu acho que esse conflito assim, de ideias, eu acho que ele é fundamental. Assim. Você saber por que você escreveu isso. Né? Eu acho que é muito bacana isso. Enriquece muito, né?
Claro, sem dúvida. E nesse campo da leitura, você também tem as suas produções como autor, né? Você tem um livro sobre Constituição e Democracia Participativa, né, que eu estou mostrando aqui, e também um livro que você escreveu em parceria com a sua filha, que é esse aqui, que você fez em parceria com a Ana Helena. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desses dois livros, começando pelo de Constituição e Democracia. Sim, na realidade, esse tema, Conselhos de Direitos e Garantias, como eu te falei aqui, isso eu tive um contato há muito tempo com esse tema, foi um tema que me interessou muito. Ele foi tanto o meu tema da minha conclusão, né, do trabalho de conclusão de curso na graduação, e eu acabei levando esse tema depois para a minha dissertação. Eu fiz um estudo mais aprofundado e ele acabou virando, né, o tema da dissertação do meu mestrado. E por sugestão do meu orientador na época, ele falou, por que né, você não tenta lançar um livro, que eu acho que esse livro vai ser muito útil, né, para poder fortalecer ainda mais esse movimento que está vindo aí, hoje, sem sombra de dúvida, né, não tem como voltar mais atrás, sem a existência desses conselhos, né, seja no município, no estado ou mesmo na União. Então, na realidade, foi essa ideia, foi sugestão, e acabou que deu certo. Foi um livro assim que teve uma repercussão muito positiva, né? As pessoas que tiveram acesso comentavam, esse livro estou levando para lá, para outras cidades, inclusive. O pessoal do conselho lá ficou muito satisfeito de ver como que é essa dinâmica. Então, foi assim, foi um livro muito, muito prático, né? Eu tentei escrever numa linguagem que fosse compatível, né? Então, assim, foi um livro muito, muito, muito agraciado, assim, nesse sentido. Eu acabei cumprindo o papel que eu desejava, que era fazer uma ferramenta que fosse útil mesmo para aqueles, né, que participassem dos conselhos. Inclusive, até assim, nós fizemos já uma série de cursos de capacitação na faculdade também, né, tanto para conselheiro tutelar, no último semestre agora, para conselheiros de direitos e garantias, para agentes multiplicadores. Então, a gente acaba antenando, né, muito essa questão aí, dentro da faculdade de Direito também, essa possibilidade de oferecermos cursos, né, de extensão nesse sentido. Já o Paisagem Interior é um livro assim que, para mim, eu não precisaria nem ter outro livro. Eu já poderia, por mim, eu já pararia aqui. Eu tenho textos aqui, né, que são assim praticamente da minha infância, e a grande questão que eu sempre converso é porque escrever, todo mundo escreve, né? A gente sabe disso. Todo mundo escreve. O que a gente às vezes não faz é publicar o que a gente escreve, porque a gente tem um certo receio, né? Todo escritor tem um certo receio. Você escreve uma coisa de momento e quando você relê aquilo, você fala, nossa, mas que coisa ridícula. Isso é um grande erro. Né? Que às vezes você escreve uma coisa espontânea, você coloca um sentimento no papel e depois você mesmo renega aquele sentimento que você colocou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que trabalhar isso. Sabe assim, e muitas vezes isso gera até um preconceito. Você lê alguma coisa de um autor, de um escritor, você fala, poxa, mas o cara teve coragem de escrever isso, mas ele teve coragem. Eu acho isso muito interessante. Né? Você ter, eu tenho até um texto sobre isso, é muito interessante, justamente que a grande problema nosso é ter coragem de quebrar esse tabu, esse paradigma, né? E colocar esse nosso sentimento no papel e mostrar para a humanidade. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso. Então eu tinha alguns contos, algumas poesias que ficavam guardadas na gaveta, falava, isso aqui eu vou escrever só para mim. Quando surgiu essa ideia desse livro, essa ideia do livro foi muito interessante, ela surgiu no retorno de Belo Horizonte para cá, eu conversava com o Wagner, que é do LESMA, da Liga Ecológica Santa Matilde, e eu disse a ele, falei, Wagner, eu sinto que falta assim, livros infantis, mas não é infantis nesse sentido assim, livro para criança, livros produzidos por crianças, né? Ou em parceria com o pai, com mãe, com tia, com avô. A gente vê que criança escreve muito, né? Você vê criança na fase aí de 6, 7 anos, quando está começando a dominar a escrita, né? Eles conseguem colocar a sua imaginação no papel por meio de desenho, né? E depois, estava até ouvindo uma matéria ontem a respeito disso, depois isso começa a ser bloqueado, né? A criança perde. Eu vi uma entrevista
ontem a pessoa falava justamente isso. Falava que quando você está nessa fase, quando você entra numa sala, por exemplo, a sala ela representa um mosaico, né? Uma simples sala para uma criança uma criança, né, até 6 anos ou de 6 anos, ela vê detalhes que você na fase adulta já não vê mais. Então, ou seja, a gente vai restringindo essa nossa capacidade, né, de sensação, né, de vislumbrar as coisas. Então, nessa fase, as crianças produzem muito, né, e tem uma tendência depois a ir produzir menos, porque começa a própria escola, já começa aquela questão da uniformização, e a criança, naturalmente, ela vai perdendo aquela capacidade criativa dela. Aí eu falei, poxa, a minha filha, a Ana Helena, já escrevia muito assim, né? Já gostava de desenhar. Eu falei, poxa, eu vou me arriscar então. Eu vou juntar alguma coisa que eu tenho com o que a Ana Helena já tem. Né? Se vocês quiserem fazer edição, nós vamos conversar, nós vamos tentar. E foi assim uma sensação, eu confesso, para mim, uma coisa muito positiva, muito boa. Eu acabei colocando, trazendo as coisas que eu tinha, mais recentes, mais antigas nesse livro, né? Eu trouxe algumas coisas assim, muito ligadas ao bairro que eu ainda moro, né? Que é o bairro Santo Antônio. Eu nasci aqui, acabei morando fora durante quase 7 anos, né? Depois eu voltei, por coincidência, eu voltei de novo para esse bairro. E aquelas pessoas que cresceram aqui, nós sempre fomos muito ligados à festa de Santo Antônio, que fazia parte da nossa tradição ali, né? A expectativa enquanto criança, enquanto pré-adolescente, né? De participar daquela festa, de ir naquelas barraquinhas, aqueles jogos, né? Que eram ainda todo produzidos na parte mecânica ainda, aquele aviãozinho, aquele quadro, aquele letreiro. Então eu consegui trazer um pouco dessa tradição. Eu tenho alguns contos que retratam justamente essa festa, né, de Santo Antônio. Então, sim, foi uma experiência muito boa, muito interessante. Aconselho que outras pessoas façam isso. Né? Não façam com nenhum objetivo de vender livro, de fama, nada disso. Mas fica assim, fica aquele registro, né? É muito interessante, um registro de um momento muito importante na vida tanto do pai, do filho, da mãe, do tio, né, seja, né, qual ligação que tenha com essa criança. Eu acho que você independe isso. Eu acho que é muito interessante quando você vê uma criança produzindo dessa forma. Sim, você nesse livro você constrói a memória, né? Que é um trabalho, não é um trabalho muito fácil, mas também não é nada muito difícil de se executar. Mas quando você se coloca à disposição, juntamente com a sua filha, você constrói uma memória para vocês, ambos autores do livro, e também você promove a compartilhar essa construção para os leitores. E eu achei esse trabalho seu fantástico. Eu acho que outras famílias deveriam tomar também essa para si e promover, né, as construções desses livros. Mesmo que não sejam publicados, mas pelo menos que criem essa dinâmica em família, né? Isso é muito Sim, importante para a sim, educação, né? sim. Porque hoje não tem mais essa necessidade de publicar no sentido, né? Lógico, se puder, eu acho que é muito válido. Mas você tem como colocar, de repente, num blog, você tem, de repente, colocar nisso de uma forma que todo mundo tenha acesso, né? De que as pessoas possam ver. Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes, como a gente estava falando no início, às vezes você tem uma ideia que você não quer colocar no papel, que às vezes você coloca, existem várias pessoas que têm a mesma ideia e às vezes não conseguem concatenar aquela ideia. Então, acho que sim, a gente precisa, né, ainda mais nesse momento agora, a gente precisa compartilhar esses sentimentos. Eu acho que a grande questão hoje, mais do que nunca, é a gente poder mesmo compartilhar esses sentimentos, né? Democratizá-los, né? Colocar à Sim, disposição, porque com à certeza disposição. para alguém vai se tornar um norte, né? E eu acho que esse é um papel de um acadêmico, justamente esse também. Promover dinâmicas na comunidade, assim como você faz brilhantemente, né? Nesse sentido, Wade, nós sabemos você é coordenador do curso da Faculdade de Direito. Uma questão que seria importante você trazer aqui para nós, como que está sendo a docência para a faculdade nesse momento, né? Você que é professor do ensino superior, como que está sendo a docência agora durante a pandemia, onde vocês são obrigados a ministrarem aulas no formato à distância? Moisés, foi e tem sido um desafio, né? Porque
a faculdade ela não tinha não tinha muita opção. Ou você, né, suspenderia as aulas, esperaria passar tudo isso para retornar à aula presencial, ou você tomaria uma atitude, né, e migraria para a aula online. O nosso diretor, né, o professor Cirlei, ele foi muito dinâmico nesse aspecto, porque no momento que houve essa previsão de paralisação, né, a faculdade ela já tomou uma atitude, né, já foi muito assertiva, já para migrar imediatamente, né? Lógico, como tudo no início, né, você tem aqueles percalços, porque era tudo muito novo, né? Por exemplo, nós já tínhamos um grupo de professores que já trabalhavam com a disciplina virtual. Eu, por exemplo, já era um deles. Então, para a gente já conhecia a plataforma, a gente conhecia a plataforma que a gente utiliza para vamos dizer assim, registro da disciplina, né? A gente posta o material ali. Agora, a plataforma, por exemplo, o Zoom, né, e os seus similares, ninguém tinha ainda conhecimento, né, desse mecanismo do dia a dia, né? Então foi um desafio, nós tivemos que aprender isso muito rápido, né? Então a gente acabou, que a gente conseguiu fazer? A gente fez uma junção da plataforma Zoom, né, para a aula. Então nossa aula hoje ela é instantânea, né? Ela é ao vivo, né, com a participação do aluno direta. Nós temos a plataforma também que nós colocamos a matéria ali naquela plataforma, onde são feitas as atividades, né? E ainda foi criado um grupo de WhatsApp específico para cada período, para que ele pudesse, né, interagir com os professores. Então, assim, foi um desafio, né, esse primeiro momento, mas a faculdade conseguiu, né, vencer, tanto que nós, no nosso calendário, nós conseguimos seguir todinho, assim, piamente, né? Não houve nenhum dia de atraso no calendário, nós estamos conseguindo cumprir o calendário normalmente, nós vamos ter o recesso no meio do ano, dos 15 dias que é obrigatório pela Convenção Coletiva dos Professores. Então a faculdade realmente ela enfrentou esse desafio, tem enfrentado, que ainda não acabou, né? Porque a indecisão ainda é muito grande com relação a esse retorno, e tudo que a gente vê falando desse retorno, a gente vê que esse retorno também vai ser um retorno muito complicado, porque a gente não sabe ainda, né, qual vai ser a distância mínima que vai ter que ter de um aluno para o outro, né, como é que vai ser essa questão que eu fico pensando assim, até de banheiro, vai ter que ter um controle, quantas pessoas podem entrar no banheiro. Então, assim, ar-condicionado, eu estava lendo essa semana no jornal, não tem como utilizar mais o ar-condicionado, primeiro, até em função do próprio ar, né, dele ficar recirculando ali. E outra porque as janelas têm que ficar sempre abertas. Então, assim, vai ser vai ser uma nova dinâmica para todos nós, né? Não só em escolas, em faculdades, mas os cultos religiosos, né? Bares, restaurantes, as festas. Então, assim, na realidade, como eu disse no início, são ainda expectativas, né? Especulações, mas ninguém sabe como vai ser realmente, né? Esse dia a dia. Mas para a faculdade foi um desafio, né, para todos nós, mas nós estamos aí enfrentando esse desafio no dia a dia, né, tentando assim, oferecer o melhor ensino, né, ensino de qualidade, mesmo sendo à distância. É importante você dizer sobre digamos assim, perturbações, né, que vocês enfrentaram, porque eu acho que todas as instituições que estão se colocando, né, enfrentando a esse distanciamento social e ressignificando o perto e o longe, elas estão sofrendo, né, com isso e está conseguindo, de uma certa maneira, elas estão conseguindo superar, né, essas possíveis problemáticas que a tecnologia tem trazido. Mas é importante a gente saber que o novo, que o online é o novo, né? Essa tecnologia, esse movimento que nós estamos vivendo é o atual e vai continuar, ele vai perdurar durante muito tempo. Então, Sim. tanto é uma prova disso a própria academia, né? Que está realizando suas reuniões, como você já participou, suas assembleias, reuniões, promovendo encontros no ambiente online, né? Sim. Então, Wade, nós já estamos caminhando para o final desse encontro.
Eu deixo aqui o tempo livre para você fazer suas considerações finais, dizer teve alguma coisa que nós não abordamos aqui que você acha interessante citar, fique à vontade. Sim, eu acho que dentro disso que você acabou de mencionar, eu acho que nós vamos descobrir muita coisa daqui para frente que vai ser, que é mais fácil fazer online do que presencial. Né? Essas reuniões, por exemplo, você tem que se deslocar. Lógico que assim, talvez seja o ideal seja mesclar, porque a gente sente muita falta né, de estar presente, né? Do toque, do bate-papo, de um cafezinho, né, coletivo, de um chá. Mas eu acho que para a questão assim mesmo de efetividade, né, o online eu acho que ele veio para ficar. As reuniões são mais fáceis de ser realizadas, né? Você vê que você, como a gente estava conversando antes da entrevista, você não se atrasa mais, né? Você já está ali, seja onde você estiver, você abre o seu equipamento de informática ali. Então, assim, eu acho que muita coisa, né, apesar de todo esse problema, que eu acho que é muito triste, né, esse momento que nós estamos vivendo, né, quando você fala assim de 40 mil mortos, nossa, é muita dor, né? É muito pesar numa questão dessa, mas a gente tem que ir para frente, a gente tem que caminhar, né? Com esse problema ou não, nós temos que ir adiante e realmente tirar o que de melhor possível que possa tirar, não só dessa questão de tecnologia, mas principalmente, como eu disse, de nós mesmos, né? Acho que nós temos que mudar um pouco a nossa visão com relação ao mundo, mas a nós mesmos primeiro, né? E aí, qual é o meu papel dentro dessa dinâmica? Né? O que eu posso fazer para melhorar? Né? O que eu posso fazer para mudar alguma coisa? Eu acho que a questão é um momento de ação mesmo. Né? Então, eu acho que sim, esse tipo de coisa veio e muita coisa não vai voltar mais. Eu acho que para pior, talvez, mas muita coisa também a gente vai conseguir tirar uma questão positiva, né, dessa transição nossa do presencial, né, para o virtual, né, para o online, na realidade, não é o virtual, para o online. E eu acho assim, a academia tem feito um papel, né, com a sua direção extraordinária. Eu acho que essa questão mesmo das reuniões, a gente fica impressionado até com o quórum, né? Nessa última reunião nossa, por exemplo, que teve até a visita de uma psicóloga para nos acalentar um pouco. Eu acho que o momento, por mais que a gente imagine que não nos afeta, mas afeta sim. Não tem como a pessoa passar por esse momento sem ter sido afetada. Não tem jeito de não ter sido afetado, né, por esse momento que nós estamos atravessando. Mas eu acho assim, as iniciativas que a gente tem percebido são muito positivas, né, da academia, de escolas, de faculdades, de redes de ensino, da própria TV fechada, TV aberta. A gente tem percebido assim uma mudança. Eu não sou muito de seguir televisão, mas a gente vê nos jornais, já tem tido uma mudança no comportamento daquilo que está sendo oferecido para as pessoas, né? Eu tenho visto que está surgindo agora uns programas assim mais de bate-papo mesmo, né? Não é mais aquela questão de entrevista ou um programa, não. Estão sendo pessoas sentadas, né? E cada um no seu local, logicamente, mas mais o bate-papo, as pessoas falam de si, né? Falando dessas expectativas, falando o que pode mudar. E isso, né? Eu torço para que isso realmente crie uma onda de mudanças, né? E que a sociedade possa colher bons frutos, né? Desse momento, eu vi uma palestra muitos anos atrás de um psicólogo chamado Valdez Luiz Ludovic. Ele falava muito disso, desse despertar espiritual, né? Então acho que esse momento agora é um despertar espiritual. Nós estamos nascendo, né, para um outro momento. Nós estamos agora analisando o mundo com outra perspectiva. Então eu confio, né, não vou dizer que eu aposto, mas eu confio muito nisso. Claro, com otimismo, né, nós vamos conseguir passar por essa, né? Vamos vencer com muito otimismo e com muita fé no futuro, né? Nós vamos conseguir passar por isso. Sem dúvida, a gente tem que ter, né, esse pensamento, esse sentimento, para a gente dar conta, né, de seguir, né? Porque não é um momento fácil, de fato. Wade, olha, muito obrigado pela sua participação aqui nessa sessão do projeto ACL-CL em Casa. Foi um registro muito importante para a nossa instituição, essa sua fala,
essas suas visões, né, do mundo, né, essa sua construção literária. Então, eu agradeço muito a sua participação, você, né, dispor de um tempinho aí para estar conosco aqui, fazendo esse registro histórico, né, porque todos as sessões anteriores, né, todos eles são registros importantes para a nossa entidade, porque nós temos que deixar essa marca para a comunidade e nesse ambiente virtual, onde proporciona isso, né, aproveitar essa oportunidade para poder deixar em arquivo, né, a vida e obra dos nossos acadêmicos. Então, eu agradeço, viu, a sua atenção, agradeço a sua participação, ok? Às vezes eu que agradeço a oportunidade. Espero que venham Obrigado. outras. Isso mesmo, muito obrigado. E agradeço também aos web espectadores que nos acompanham até agora, nessa gravação, nesse encontro com o acadêmico Aide Francis. Acompanhe nossas redes sociais. Na próxima semana teremos outro acadêmico para poder dizer também a você alguma mensagem e trazer também as suas perspectivas e visões de mundo. Um abraço e até a próxima. Um abraço.